Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para trazer as informações do Fluminense de hoje. Fluminense que enfrenta o Vasco nessa quinta-feira, semifinal da Copa do Brasil, partida de ida. O tricolor que vive ótimo momento, mas o Zubeldia tem algumas dúvidas aí para o duelo e você vai conferir nesse vídeo. Mas antes, quero trazer as promoções e ofertas de hoje do Mercado Livre, da Shopee. O YouTube agora em parceria com as duas empresas. E eu quero te convidar a você assistir aí o debate, as notícias, e após o vídeo você dá uma conferida aí nos produtos que vão ficar abaixo do vídeo, no link na descrição. Dá uma conferida e você adquirindo qualquer produto, você vai estar ajudando aqui o nosso canal do Fluminense. Você que já é acostumado a comprar pelo Mercado Livre, você, a sua esposa, manda esse vídeo para ela e pede a ela para sempre que ela for comprar qualquer produto no Mercado Livre, comprar aqui pelo nosso canal, pelo nosso link, vai estar ajudando demais. Vamos aí para as informações e logo depois eu volto aí com alguns resultados que tivemos nessa terça-feira. Do Brasil vai colocar aí Fluminense e Vasco frente a frente. A gente começa falando do Flu. O Fluminense faz nesta quarta-feira pela manhã o último treinamento antes do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil na quinta contra o Vasco no Maracanã. Nessa atividade, o técnico Luiz Zubeldia deve bater o martelo sobre duas dúvidas que ainda tem para escalar o time titular. Uma delas é no setor de meio campo. Nonato e Hércules brigam por um lugar. A outra é no ataque, com Canóbio suspenso. Soteldo é o favorito para começar jogando. Fluminense que vive uma ótima fase na temporada, vem de 8 jogos sem perder e no último fim de semana garantiu lugar na fase de grupos da Libertadores ao derrotar o Bahia no Maracanã. Apesar de estar focada na Copa do Brasil, a diretoria tricolor já pensa também na temporada de 2026. Desejo do clube, o zagueiro Nino desembarcou no Rio de Janeiro nessa semana para passar férias. A intenção da diretoria é se reunir pessoalmente com o jogador. O zagueiro pertence ao Zenit da Rússia e o tricolor sabe que vai precisar investir um alto valor para comprá-lo da equipe europeia, mas conta com a vontade do jogador em retornar à equipe onde foi campeão da Libertadores em 2023, sendo capitão do time e erguendo a taça depois da finalíssima contra o Boca Juniors no Maracanã. Nos últimos 10 jogos, então o Vasco teve 7 derrotas e 3 vitórias. É curioso, né? Aliás, a campanha do Vasco no Brasileirão também foi o time que menos empatou. Foram 6 empates nas 38 rodadas. Ou ganha ou perde. Nesse caso, perdeu muito pro Flu. O Flu teve 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a gente até destacou ontem, né? Nos últimos 8 jogos no Brasileirão, o Vasco perdeu 7. Se o recorte fosse 8, teria aí 8 jogos, 7 derrotas. O aproveitamento seria muito pior, que aí é o recorte de 10 jogos. 30% contra 76% do Flu. O Flu marcou 4 gols a mais e sofreu muito menos gols. 4 contra 19. Trocando a tela para você ter mais informações. Quem faz o melhor trabalho? Desde a estreia dos atuais técnicos, o Vasco, com 39 jogos, teve aproveitamento de quase 42%. A média de gols marcados e sofridos, muito semelhante ali, próximo de 1,5. Já o Fluminense, com o Zubeldia, um aproveitamento quase de 70%, bem melhor. 10-3-3, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Marcou 24 e sofreu 10. Sofreu pouco gol, né? 0,6 por partida. É uma pena não ter o Lucas Piton, que é uma opção muito boa pro Vasco. Ele é o cara da assistência, né? Que muitas vezes encontra ali o gol. E Pumita improvisado do outro lado. Mas, apesar desse desfalque, apesar desse retrospecto ruim nos últimos jogos, o Vasco tem condição de se classificar e sair com um bom resultado do Maracanã, Elton? Só reforçando o que eu disse, né? O Rafa trouxe a informação da invencibilidade do Fluminense. Isso é como mandante. O Vasco ganhou uma, o Vasco era mandante na ocasião, Elton. Agora sim.
Exatamente, né? Inclusive esse resultado, né, que o Vasco ganhou do Fluminense foi a penúltima vitória do Vasco na temporada, porque depois enfrentou o Bragantino fora de casa, né? Venceu por 3-0. Veio uma sequência de derrotas. Aliás, teve o jogo contra o Internacional, né? O 5-1, que eu acho que ficou ali no meio dessa sequência de derrotas. Não podemos esquecer, né, desse resultado, que inclusive deixou o Internacional numa situação bem complicada naquele momento do campeonato. Mas é um Vasco que caiu de rendimento nessa reta final de temporada. O Diniz, principalmente, né, como usou demais o quarteto ofensivo, fez um time jogar muito com esses 4 caras e chegaram à reta final cansados, Edu. Muitas vezes o Nuno Moreira saía depois dos 30 do segundo tempo, o Felipe Coutinho também muito cansado já na reta final dos jogos. Teve agora o Andrés Gomes, né, nessa reta final tendo oportunidades de jogar até pelos 2 lados do campo. A gente viu contra o Internacional, por exemplo, ele trocar de posição com o Nuno Moreira. O Ryan saiu dessa função de ponta para jogar como referência, né, passou a ter um pouco mais digamos, enfrentamento com os zagueiros, né? Jogar ali entre os zagueiros. A gente já destacou aqui que o Ryan foi o melhor jogador do Vasco no campeonato e acabou sendo, sim, um jogador importantíssimo até para aquele momento, né, em que o Vasco conseguiu pontos importantes para ficar no meio da tabela. É bem verdade que se aproximou da parte de baixo nas últimas rodadas, mas matematicamente tinha garantido sua permanência na Série A. É um time, sim, Edu, sendo objetivo, com condições de vencer o Fluminense. Só que, aí passando a bola para você, né, com o lobby, o Fluminense vem num momento muito bom. É um dos melhores times em campo, né, nesse ano de 2025, principalmente depois do Mundial. Acho que até contando o Mundial, né, porque acabou sendo o melhor brasileiro, com exceção ali da Sul-Americana, que acabou sendo eliminado e culminou na derrota, na demissão, ou no pedido de demissão de Renato Portaluppi. É um time que conseguiu, com o Zubeldia, encontrar o seu caminho e chega aí como um dos favoritos ao título da Copa do Brasil. Ô, Elton, rapidinho, para arrematar, qual favoritismo é maior, do Cruzeiro ou do Fluminense? O do Fluminense. O Vasco tem condições de passar? Obviamente que tem. São 180 minutos. Acho que o Fluminense vive um momento melhor, o Cruzeiro vive um momento muito melhor que o do Corinthians, mas acho que o Dorival Júnior conhece muito bem essa competição. Eu acho que o fator Dorival Júnior aproxima um pouco o Corinthians do Cruzeiro, apesar de achar o Cruzeiro favorito também. A gente vai para o confronto carioca dessa semifinal. Tem clássico entre Vasco e Fluminense e o Rodrigo Jufo chegando conosco com as informações do Vasco. Tudo bem, Jufo? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Outro beijo para você, Glaucia, Jailson e Mário, todo mundo ligado no Sport Center. É isso, tem confronto carioca, tem clássico, a temporada não acabou para Vasco e Fluminense na Copa do Brasil, semifinais, 2 jogos no Maracanã, e o Vasco tenta virar essa chave para a competição nacional, para a Copa, depois de um final de Brasileirão desastroso, né? São 7 derrotas nos últimos 8 jogos, o Vasco que chegou à 8ª colocação do Campeonato Brasileiro em outubro, com 4 vitórias consecutivas, o melhor período de Fernando Diniz à frente do clube, depois viu essa queda de rendimento absurda, perdeu 7 dos últimos 8 jogos e terminou a competição nacional na 14ª colocação e ainda ali naqueles 45 pontos limites ali na luta contra o rebaixamento. Passado esse momento ruim, agora o Vasco, o Fernando Diniz, a comissão técnica, tenta trazer o otimismo de volta para o elenco, tenta trazer aquele Vasco de outubro, com boas vitórias, grandes atuações, de volta para essa reta final de Copa do Brasil, para sair da seca, voltar a conquistar um título nacional. O Vasco que não ganha a Copa do Brasil desde 2011, então um título muito importante aí para esse elenco que quer entrar na história do Vasco. O Vasco de outubro, a melhor versão de Fernando Diniz à frente do clube, venceu o Fluminense do Maracanã por 2-0. Então pode servir de inspiração para esse momento que é muito diferente das duas equipes. Enquanto o Fluminense vive um momento de alta, terminou aí o Campeonato Brasileiro com vaga direta para a próxima fase de grupos da Libertadores, na parte de cima da tabela, o Vasco termina dessa forma apática a competição nacional. Mas 2 jogadores se destacaram muito esse ano. O lateral direito Paulo Henrique, que foi para a seleção brasileira de Ancelotti, e também o garoto Ryan, principal atacante do time nessa passagem de Fernando Diniz à frente do clube. E eles falaram sobre esse momento e a disputa da Copa do Brasil. Sim, com certeza. Como tu falou, a gente não terminou o ano muito bem.
Mas agora não tem tempo para lamentar, porque agora já tem jogo quinta-feira da Copa do Brasil, um jogo muito importante. A Fluminense vem com um momento muito bom, então a gente tem que pensar no Fluminense agora na quinta-feira, pensar no domingo, porque é um jogo muito importante para a gente. A motivação ela já existe desde o momento que estávamos classificados para a semifinal, então ela queima dentro do nosso coração, porque é algo que pode coroar realmente a nossa temporada. Acho que esse prêmio individual ele é muito legal, mas nada como o coletivo, como o prêmio coletivo, que é um título da grandeza que é a Copa do Brasil, para um clube que faz um bom tempo que não conquista. Eu acho que isso realmente pode marcar o nosso nome na história do Vasco, do futebol brasileiro, então a gente vai trabalhar muito para que a gente possa conquistar esse título coletivo. Glaucia, só 2 nomes confirmados fora desse clássico contra o Fluminense. O lateral esquerdo Lucas Piton, com uma lesão no joelho, está fora da temporada. O Mita Rodrigues deve atuar ali improvisado. E o Hugo Moura, que foi expulso agora na última rodada contra o Atlético Mineiro, vai cumprir suspensão no primeiro jogo da Copa do Brasil. Maravilha, Jufo. A gente segue junto também para trazer mais detalhes deste clássico carioca. E o Rafael Marques também chega conosco com as informações do Fluminense. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Outro para você, Glaucia. Um abração para o Jailson, um beijo para a Mari, para o Fã de Esporte conectado com a gente. Pois é, depois de amanhã, esse Maracanã aqui vai estar abarrotado de tricolores e de vascaínos. Ingressos esgotados para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, que tem o Vasco como mandante, e uma grande venda já confirmada para o jogo da volta, que será novamente no Maracanã no próximo domingo. Existe uma boa relação entre os presidentes, Pedrinho do Vasco e Mário Bittencourt do Fluminense, e isso viabilizou algumas coisas, dentre as quais a carga meio a meio, 50% para cada lado. Então teremos aí a autêntica torcida mista, claro que os setores norte com o Vasco, sul com o Fluminense, mas uma situação um pouco mais bem definida, desenhada e inclusiva para esse clássico que tem aí em 2 oportunidades o valor da vaga na final na Copa do Brasil versão 2025. Algumas coisas credenciam o Fluminense para esse compromisso. A primeira delas, a performance no comando do Zubeldia jogando no Maracanã. São 9 jogos e 9 vitórias. É impressionante o desempenho do técnico do Fluminense na condição de mandante. O mando do jogo é do Vasco, mas o estádio é do Fluminense, é utilizado pelo Fluminense, então ele defende essa invencibilidade no jogo desta quinta-feira. Outra situação, a diferença da qualidade de jogo entre os dois times. É consenso que o Fluminense tem sido muito mais objetivo, muito mais competitivo do que o Vasco de uns tempos para cá. A diferença na tabela é de 9 posições. Há pouco o Jufo falou, o Vasco terminou em 14º, o Fluminense foi o 5º colocado e está diretamente classificado para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Mesmo assim, do alto da sua experiência, o meia Paulo Henrique Ganso pede que haja muito respeito e muita atenção para o compromisso diante do Vasco. Voltando conosco aqui ao Sport Center para falar mais deste Vasco que enfrenta o Fluminense nessa semi de Copa do Brasil. Bem-vindo mais uma vez, Jufo. Beijo para você. Outro beijo para você, Glaucia, todos os amigos do Sport Center. O Vasco tenta mudar a chave agora, pensar na Copa do Brasil, passado esse final de Campeonato Brasileiro, essa reta final do Brasileirão muito ruim à frente de Fernando Diniz. Os últimos 8 jogos do Vasco são 7 derrotas, só uma vitória, aquele 5-1 sobre o Internacional aqui mesmo em São Januário, que decretou a permanência do Vasco na Série A, fez o Vasco chegar àquele número mágico de 45 pontos e ficar ali na 14ª colocação do campeonato, garantindo uma posição ali numa competição continental. Se o Vasco vencer a Copa do Brasil, ele vai à Libertadores como campeão da Copa do Brasil, direto à fase de grupos, mas se ele perder, tanto Corinthians, Cruzeiro ou Fluminense vencendo a Copa do Brasil, ele garante uma vaga na próxima Sul-Americana, que era o grande objetivo do time nessa reta final ruim de Campeonato Brasileiro, depois dessa sequência de resultados péssimos com o Fernando Diniz. Agora a comissão técnica do Vasco tenta trazer de volta aquela equipe de outubro que venceu 4 partidas seguidas, chegou a sonhar com uma classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, atingiu a 8ª colocação, foi ali naquele mês talvez o melhor futebol do Campeonato Brasileiro inteiro, o melhor
versão do Vasco de Fernando Diniz. Agora a comissão técnica tenta trazer de volta esse time para a disputa das semifinais da Copa do Brasil nesse clássico contra o Fluminense. E em outubro, naquela melhor versão que eu vinha falando, 4 vitórias, o Vasco ganhou do Fluminense no Maracanã por 2-0, uma grande atuação de Ryan. E ele foi um grande destaque do time no Campeonato Brasileiro, falou sobre essa disputa no clássico contra o Fluminense pela Copa do Brasil, e também o Paulo Henrique, lateral direito. Vamos ouvir. Sim, com certeza. Como tu falou, a gente não terminou o ano muito bem, mas agora não tem tempo para lamentar, porque agora já tem jogo quinta-feira da Copa do Brasil, um jogo muito importante. A Fluminense vem com um momento muito bom, então a gente tem que pensar no Fluminense agora na quinta-feira, pensar no domingo, porque é um jogo muito importante para a gente. A motivação ela já existe desde o momento que estávamos classificados para a semifinal. Então ela queima dentro do nosso coração, porque é algo que pode coroar realmente a nossa temporada. Acho que esse prêmio individual ele é muito legal, mas nada como o coletivo, como o prêmio coletivo, que é um título da grandeza que é a Copa do Brasil, para um clube que faz um bom tempo que não conquista. Eu acho que isso realmente pode marcar o nosso nome na história do Vasco, do futebol brasileiro. Então a gente vai trabalhar muito para que a gente possa conquistar esse título coletivo. Do time considerado titular ideal, Glaucia, para esse jogo contra o Fluminense, só o Lucas Piton não vai estar à disposição, porque ele está com uma lesão no joelho, sofrida na reta final agora do Campeonato Brasileiro. Então, Pumita Rodrigues vai ser utilizado ali na esquerda, e esse Vasco deve encarar o Fluminense, tentando agora dar uma nova vida, né? Dar uma nova cara, ganhar esse gás extra para a disputa da Copa do Brasil, o principal torneio do Vasco esse ano. Boa, Jufo, muitas graças, Tico. Já chegou aqui na minha mesa, Rodrigo Jufo, falando com os nossos companheiros da ESPN México. Já está aqui, Jufo, já temos as imagens disso tudo. Rafael Marques também voltando aqui com a gente para trazer as informações do Fluminense para essa partida semifinal de Copa do Brasil. Mais uma vez, bem-vindo, Rafa. Beijo para você. Outro para você, Glaucia, de volta aqui no Sport Center. Lembrando que o clássico dessa quinta-feira entre Vasco e Fluminense terá mais uma vez a arbitragem do paulista Rafael Klaus. Aliás, será o 7º jogo da temporada do Fluminense que ele vai apitar. Até aqui, em 6 jogos, o Fluminense venceu 3, perdeu 2 vezes e aconteceu um empate. Em relação à escalação, o técnico Luiz Ubeldia talvez mexa no meio-campo e recupere a condição do Hércules como titular. Com isso, o Nonato voltaria para o banco de reservas. O desempenho do Fluminense no segundo tempo contra o Bahia, no último domingo, aqui no Maracanã, melhorou quando o Hércules entrou na vaga do Nonato, e pode ser que esta alteração se solidifique em relação ao time titular para o jogo da quinta contra o Vasco da Gama. O Fluminense tem apenas 2 jogadores entregues ao departamento médico, o zagueiro Manuel e o atacante Germán Cano. São as ausências, não ficam à disposição para o técnico Zubeldia, mas atualmente não são titulares, não podemos necessariamente chamar de desfalques. Conosco, aqui no Sport Center, a palavra de Paulo Henrique Ganso, experiente meio-campista, fez um golaço contra o Bahia no último domingo aqui no Maracanã, e ele sabe que, acima de tudo, o time precisa ter concentração e respeito ao Vasco, apesar da diferença de futebol que os 2 times vêm jogando. A gente respeita muito o Vasco, né? Porque o Vasco Bom, eu conheço o treinador pessoalmente, né? Um baita treinador. Então, se tratando de mata-mata, é uma competição diferente do que é o Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem que manter os pés no chão, continuar fazendo o que a gente está fazendo, segurança na defensiva e conseguindo fazer os gols na frente, que é isso que vai nos ajudar a passar primeiro, dar esse primeiro passo para a final. Não tem relaxamento, a gente tem, como eu falei, tem que manter os pés no chão, continuar trabalhando sério. O Vasco não está para brincadeira também na Copa do Brasil, uma equipe muito forte, apesar de, né, não ter feito um Campeonato Brasileiro tão bom quanto a gente, né? Mas a gente, como eu falei, foco no objetivo, que é primeiro passar essa semifinal, humildade, e assim a gente vai conseguir chegar na final e possivelmente ser campeão. Ganso, mais uma vez, deve ficar no banco de reservas nesta quinta-feira contra o Vasco. Já pensando em 2026, o Fluminense começa a sondar a situação do zagueiro Nino, que pertence ao Zenit. O contrato com o clube russo vai até junho de 2028. O Fluminense já tentou uma negociação no meio do ano, mas os russos rechaçaram. Agora deve haver uma nova investida, até porque pessoas próximas ao Nino informam que o jogador tem o desejo de voltar a jogar no Fluminense, no futebol brasileiro. O time treinou hoje pela manhã no CT Carlos Castilho, amanhã outra vez o treino pela manhã, é a última atividade antes do clássico da próxima quinta. Glaucia.
Boa, Rafa, chegou no pique aqui com a gente também para trazer as informações do Fluminense para esse clássico Copa do Brasil. Para de rir, Jailson. Não tenho condição também, viu? Gente, hoje ainda é terça. Ainda é terça. Vamos segurar a terça, 12h06. Vamos dar essa seguradinha aí. Concentra, ó. Vamos falar desse clássico. O Jufo destacou muito o período bom do Vasco lá para meados de outubro, que foi quando esses dois se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Teve um G8 ali, né? Pois é, um Vasco ali que em algum momento falou agora engata, agora vai. Mas não, eu acho que o momento, o recorte dessa reta final de Campeonato Brasileiro pode falar muito para esse clássico, essa semifinal de Copa do Brasil. Um Vasco que vem caindo muito em desempenho, na tabela também, né? Acaba o campeonato ali muito próximo daquela turma de baixo. E um Fluminense que não consegue a sua vaga a Libertadores, no momento em que parece que o Zubeldia já de fato conseguiu organizar a casa. Começo completamente diferente pra mim. É completamente diferente. O Fluminense chega com a moral lá em cima, o Zubeldia com o time ajeitado, taticamente muito bem montado, a equipe do Fluminense recuperando alguns jogadores que foram até ovacionados ali, o Ganso, por exemplo, o Soteldo contra o Grêmio, o Thiago Silva fazendo gol importante, o Fábio agarrando a barbaridade. Então, assim, é completamente diferente. O Fluminense chega com a moral lá em cima, chega com o esquema tático definido, já sabe a forma que vai jogar, Martinelli numa temporada espetacular, e o Vasco chega de 7 derrotas em 8 jogos. E assim... Diferentes formas. Destruído é muito forte. Mas mentalmente o time está enfraquecido. Goleadas sofridas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E tem muito que resolver. Por exemplo, o Piton machucado. Aí o Vitor Luiz entra contra o Galo e faz gol contra. Já tem o Pumita Rodrigues que joga ali improvisado. E qual foi o jogo anterior que o Pumita entrou? Foi o Mirassol. Foi o Mirassol. O Pumita entrou pelo lado esquerdo e sofreu os 2 gols pelo lado dele. Da lesão do Piton. Da lesão do Piton. Então, assim, o Diniz que realmente vai ter que mais recuperar também a confiança dessa galera. O time do Vasco tá com a confiança ali um pouco mais abalada e, enfim... Em relação à forma de ataque, por exemplo, o Vasco não tem conseguido machucar os seus adversários, seja pelo lado direito com o PH, que sempre foi uma válvula de escape muito forte, com o Ryan mais centralizado. Eu vou repetir a mesma coisa que eu falei durante basicamente o ano todo. O Ryan, para mim, tinha que voltar a jogar aberto pelo lado direito. Tudo bem que o Diniz não tem muito centroavante, né, pra jogar centralizado, não vê ali no Verratti hoje, pelo chão, uma válvula para jogar na referência como camisa 9, mas eu acho que ele está tirando o melhor jogador da função dele, que é o Ryan pelo lado direito. Vamos ver como vai ser aí esse confronto. E para o Vasco, perdão, Mário, importante fazer esse primeiro jogo em casa, né? Já tentar conseguir algo interessante para esse jogo da volta, né? Exatamente, tem a maioria ali, né, no estádio. Eu não sei Mas não muda, é 50-50. 50-50, é verdade. Eu não sei se... Ai, que saudades disso, inclusive. A gente não vive isso aqui em São Paulo muito. Até isso é bom pro Fluminense, mas vamos ver. Pro Fluminense, Eu não sei se em algum momento da temporada o desempenho, ou pelo menos o rendimento, ele chegou a ficar meio que igual, assim, entre Vasco e Fluminense. Porque o Fluminense também teve bons momentos com o Renato, né? Sim. Então, assim, teve ali algumas oscilações, mas se a gente pega, num geral, uma temporada que foi relativamente boa, tanto com o Renato e, por enquanto, excelente com o Zubeldia, né? Uma única derrota em 10 jogos, esses últimos 10 jogos. Tem um gap ali entre um trabalho e outro, né? Até o Zubeldia também pegar a mão. Um pós-mundial, né? Um pós-mundial bem cansativo também ali. Mas o Vasco não, o Vasco ele oscilou demais, né? A gente falou aqui algumas vezes, goleia o Santos e logo depois sofre uma sequência de derrotas. Aí goleia de novo na competição e sofre uma sequência de derrotas. Então, assim, é um trabalho muito irregular, né? De ausências, de peças, de rendimento, de desempenho. Eu acho que o Fernando Diniz, tenho certeza que ele tem esse fator motivacional muito forte, ele sabe mobilizar um grupo. Tem ali, né, acessar algumas memórias de quando o Vasco desempenhou, isso pode colocar, né, em prática em 2 jogos, mas o trabalho do Zubeldia já é mais encaixadinho nesse Fluminense que desempenha. Esse confronto na quinta-feira, 8 da noite, Vasco e Fluminense. Amanhã, outra semifinal de Copa do Brasil, temos Cruzeiro e Corinthians. Copa do Brasil definidas. O Vasco, 17 jogos, Fluminense, 20. 7 vitórias, 2 empates, 8 derrotas do Vasco. 11 vitórias, 4 empates e 5 derrotas do Fluminense. Aproveitamento de 45,1 para o Vasco, 61,7 para o Fluminense. Gols marcados, 25-26. Gols sofridos 29-13. Pedro Ivo, é possível. Se você conhecesse um vascaíno, você falaria o que para ele que está preocupado que o Vasco derreteu no Brasileiro e pode chegar como para esse clássico?
derreteu. Edu, esse recorte aí de 7 vitórias, 2 empates e 8 derrotas do Vasco diz muito mais sobre aquela boa sequência que, sabe, acabou sendo fundamental para somar ali 42 pontos na época, depois dependeu só de uma vitória para escapar, do que exatamente um recorte mais recente. O recorte mais recente do Vasco é preocupante, é de um desempenho ruim, é de um time que parece que perdeu o eixo ali na temporada, e tudo que o Vasco tem para se apegar a uma possível classificação, ainda que não seja mais provável, é entender que se trata de uma mata-mata, mobilização por ser um rival regional e que as coisas podem ser bem diferentes, porque a lógica aponta para o não desempenho do time nas últimas semanas. O Fluminense, inclusive, ele vem de uma ascensão, de vaga para a Libertadores e tudo mais. Então, o Vasco chega numa situação muito diferente e não que sugere o equilíbrio aí de gols marcados, de aproveitamento ali, sabe? 7 vitórias. Tem tempo que o Vasco não emplaca 7 vitórias. Então, acho que diz muito mais sobre essa linha ali da época da classificação do que exatamente as últimas semanas. Últimas semanas complicadas, é o Diniz querendo fazer crer que há uma mobilização específica para esse mata-mata de Copa do Brasil, mas falta sequência. Falta exatamente, o time do Diniz, ele depende muito de um encaixe que demanda sequência, repetição, últimos jogos. Isso o Vasco não tem. Ele pode ter imobilização, travar, catimba, clássico, mata-mata. Isso aí tudo mais pode colocar o Vasco no páreo. Em condições normais, o Fluminense está acima para esse mata-mata, Edu. É uma diferença bem longe ali do que a gente poderia debater, que a gente debateu sobre Corinthians e Cruzeiro. O Fluminense é favorito no confronto. Então, dá pra dizer, Nath, que é muito favorito ou é só favorito? Pra mim é equilibrado. É mesmo com essa situação? É a mesma coisa que a gente falava, assim, eu não posso ir de encontro ao que eu falei de Cruzeiro e Corinthians. Tem um time que, obviamente, demonstra nessa reta final um pouco mais de consistência e mais repertório, e um time que vem oscilando mais. Isso é um fato. Mas eu acho que quando você chega para um momento crucial em que você tem 180 minutos para decidir, os confrontos serão no Maracanã. Edu, eu acho que é muito parecido, chega muito parecido, muito equiparado. Hoje o Fluminense talvez tenha uma porcentagem ali mínima maior porque consegue equilibrar mais seus jogos, e o Vasco vem num problema aí de oscilação nos últimos jogos. Acho que só por isso. Mas é um clássico. E como diria o outro, clássico é clássico e vice-versa. Eu vou muito com a Nath, porque primeiro é um clássico, segundo, vamos ver como é que o Fluminense entra em campo depois de conseguir uma improvável vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o que é um fenômeno para o elenco do Fluminense, quando o centroavante não faz gol, depois da temporada em que perde o Arias, ou seja, a tendência era do time ter um declínio, óbvio, repito, sem Arias. E os centroavantes estão fazendo gol. Até conseguir encaixar o time foi assim, Foi assim, e teve uma ascensão depois da chegada do Zubeldia, com impressionante pontuação no Campeonato Brasileiro, recorde de pontos, quebra de tabu contra o Botafogo, esse tipo de coisa, mas eu não acho que isso seja sustentável. Eu acho que se você colocasse no Fluminense, de agora em diante, tem o Zubeldia, mas você coloca o Guardiola, coloca o Bubu de técnico, coloca o Crespo de técnico, qualquer um, é muito difícil você sustentar uma campanha tão boa. Você pode jogar competitivo, mas não uma campanha tão boa. E é um mata-mata, onde um gol tem muito impacto, onde o Vasco, que é um time que oscila demais, eu tenho dúvida se o Vasco teria uma campanha, entre aspas, tão tranquila se não fosse o Diniz. Muita gente critica o Diniz, mas eu não sei se esse elenco do Vasco sustentaria uma primeira divisão sem o Diniz, ou seja, acho que o time é mais ou menos isso, o possível, e o técnico, obviamente, vai fazer um tipo de jogo agressivo que às vezes o elenco não suporta, mas pode funcionar num jogo de mata-mata e mudar tudo. Então, sim, o Fluminense é um time melhor, mas isso não é o suficiente para você garantir o favoritismo ao Fluminense. Amanhã nós vamos falar muito desse confronto, porque o jogo acontece amanhã, Vasco e Fluminense. Cuidado com o que você Copa promete, do Brasil. Edu. Não, e amanhã eu garanto. Mas hoje, antes da gente ir pro break, sabe o que aconteceu hoje? Mano saiu do Grêmio. Saiu. Mano do céu. Mano do céu. Calma aí. Como você define a passagem do Mano? Você é mano do Mano? Falar um pouco aí dos jogos que tivemos na terça-feira. Liga dos Campeões, Olympiacos venceu por 1-0 fora de casa. Bayern de Munique venceu o Sporting 3-1. Barcelona venceu o Frankfurt 2-1. O Atlético de Madrid venceu o PSV 3-2. Liverpool fora de casa, grande vitória sobre a Inter de Milão. Mônaco 1-0 no Galatasaray. Atalanta venceu o Chelsea 2-1. O Tottenham 3-0 no Slavia Praga. E o Olympique de Marseille venceu o Union Saint-Gilloise 3-2.
a Liga dos Campeões da Ásia, Copa do Brasil Sub-20, Copa São Paulo Feminina, os jogos que tivemos aí nessa terça-feira. Você que ficou até aqui, agora dá uma conferida aí nos produtos do Mercado Livre, muitos produtos em promoção, em oferta. Dá uma conferida aí no link na descrição. E você que adquirir qualquer produto vai estar ajudando o nosso canal. Você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, você, sua esposa, envia esse vídeo para ela e pede a ela para sempre que ela for comprar, né, no Mercado Livre, comprar aqui pelo nosso canal. Abaixo aí do vídeo, link na descrição, temos aí os produtos. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.